9 anos depois do crime, Gil Rugai é condenado a 33 anos e 9 meses de cadeia pelos assassinatos do pai e da madrasta. O ex-seminarista de 29 anos vai poder recorrer da sentença em liberdade. Exatamente. Vamos agora ao vivo ao Fórum da Barra Funda, onde está o repórter Eduardo Ribeiro, que acompanhou este último dia de julgamento. Eduardo, boa noite. Gil Rugai só não saiu caminhando pela porta da frente do fórum porque não quis, né? Para evitar uma certa exposição, não, Ana Paula? Boa noite a você, ao Celso e a todos. Gil Rugai saiu de camisa, sem gravata, de paletó, dentro do carro da família, nas imagens que nós vamos acompanhar agora. Há exatamente alguns minutos, 8h10 da noite exatamente, Gil Rugai saiu daqui. Esse é o instante em que a sentença era proferida. Gil Rugai saiu no carro da família, no banco de trás, acompanhado pela mãe, pelo irmão Léo, e foi provavelmente para a casa da avó materna, que fica no bairro de Perdizes, perto, inclusive, de onde o crime aconteceu em 2004. Essas são imagens de Gil Rugai no banco de trás. Ele ouviu a sentença de frente para o juiz Adilson Palkowski, depois comemorou com os seus advogados, abraçou a mãe, abraçou o irmão Léo, ficou alguns minutos numa antessala, uma sala atrás do tribunal do júri, aguardando o melhor momento para esse instante aí, em que ele sairia no carro da família para a casa dele. E saiu sem escolta policial, diga-se de passagem. A escolta foi solicitada pelos advogados de defesa, mas nós não temos a informação exata do porquê ele não foi acompanhado por policiais militares. Ana, Celso. Eduardo, a gente tem uma previsão de quanto tempo ele vai ficar em casa antes de cumprir a pena? Bastante tempo, provavelmente, Celso. Isso porque o juiz decidiu que ele vai cumprir, ele vai aguardar a apelação, né, em liberdade. Até levando em conta uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal que diz que o réu que vai a um julgamento solto aguarda também em liberdade a apresentação dos seus recursos. Ana, Celso. Ô Eduardo, deixa eu perguntar uma coisa para você. Pelas contas que a gente fez aqui, o Gil, cumprindo 1/6 da pena total, ficaria mais ou menos 5 anos e meio na cadeia. Se ainda forem descontados esses quase dois anos que ele já ficou preso, essa conta cai para, sei lá, 3 anos e meio mais ou menos. É isso? Ele vai sair daqui a pouquinho da cadeia? E olha que a legislação mudou, viu, Ana? Hoje em dia seriam 2/5. Como o crime aconteceu em 2004, é de fato 1/6. Então, se você levar em conta que ele foi condenado a 33 anos de prisão, esse 1/5 chega a 5 anos, 7 meses e 9 dias. Como o Gil cumpriu quase 2 anos e meio preso, com mais 3 anos quando for preso, se o habeas corpus que está em favor dele for de fato cassado no Supremo Tribunal Federal, daí, com mais 3 anos, ele vai para o regime semiaberto. Diga-se de passagem, regime semiaberto que praticamente não existe no Brasil. Não há muitas vagas nos presídios para quem está nesse tipo de regime. É claro que para Gil Rugai e para outras pessoas presas em circunstâncias de grande clamor público, é provável que ele durma assim na cadeia quando chegar o momento. Acompanhe um instante da decisão proferida pelo juiz Adilson Palkowski, agora há pouco, aqui no Tribunal do Júri. Eram 7:10 da noite quando o juiz leu a sentença. O corpo de jurados, regularmente constituído e de conformidade com o termo de votação em anexo, condenou o acusado por duplo homicídio qualificado. Depois de anunciar a decisão dos 7 jurados, o juiz fez uma dura crítica a Gil Rugai. Como o réu, a todo momento nos autos, negou qualquer envolvimento nos homicídios das vítimas, mantendo socialmente uma aparência de bom moço, até frequentando igreja, demonstra personalidade intensamente dissimulada, cuja personalidade, nesse contexto fático-jurídico, aponta cuidar-se de pessoa extremamente perigosa. E, enfim, anunciou o tamanho da pena. Totalizando-se 15 anos de reclusão pelo assassínio de Alessandra e 18 anos e 9 meses de reclusão pelo homicídio de Luiz Carlos, com o total, assim, de 33 anos e 9 meses de reclusão. Antes da leitura da sentença, porém, um grande boato tomou conta do tribunal de que Gil Rugai sairia daqui preso e algemado. Mas o juiz levou em conta uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal que diz o seguinte: réu que vai a julgamento solto também aguarda os recursos em liberdade. E os recursos virão, garante a defesa. Apresentaremos recurso, até mesmo diante de todo o quadro colocado. Houve uma desconstrução de 9 anos em 5 dias,
não tenho a menor dúvida, apresentaremos a apelação, mas precisamos agora com calma, tranquilidade, estudar a matéria para apresentá-la ao Tribunal de Justiça. Ele tem uma personalidade dissimulada, ele é perigoso, ele não é esse anjinho que parece, ele não vai participar do conclave, muito pelo contrário, é uma pessoa extremamente dissimulada, ele realmente é uma pessoa que não poderia conviver em liberdade. Eu divido um carro com qualquer um dos réus que eu já condenei, mas com Gil Rugai eu não divido esse carro. Frase forte essa do promotor Rogério Zagallo, que continua aqui ao meu lado ao vivo para o Jornal da Record. Promotor, muito obrigado por falar ao vivo aqui conosco. O senhor chegou a afirmar hoje, logo depois da sala secreta, do instante em que os 7 jurados, os juízes de fato dessa causa, decidiram o futuro do réu, o senhor chegou a dizer o seguinte: fui atacado, me chamaram de ridículo, ouvi inclusive que não tinha estudado. Agora, missão dada é missão cumprida. Como é que o senhor está se sentindo? Exatamente, a sensação de dever cumprido. Eu insisto, missão dada, missão cumprida. Desde o momento que me foi atribuída a responsabilidade de fazer a acusação nesse caso, eu senti um peso da grandiosidade que envolveria esse julgamento. E nos bastidores, em todo aquele período que antecedeu o julgamento, as reportagens, as notícias davam conta de que os advogados me chamavam de ridículo, os advogados diziam que a minha peça acusatória seria ridicularizada, os advogados eles demonstravam um desprezo pela parte contrária e agora esse resultado vem demonstrar que nada daquilo que eles estavam falando, propalando, dizendo que iriam provar, que iriam mostrar, que iriam dizer e que tudo isso tudo foi o resultado do julgamento. Foram 5 dias de julgamento, isso tudo começou na segunda-feira, o Brasil inteiro de olho para aquela sala, embora não pudesse entrar lá. Houve algum momento específico em que o senhor notou, olhando para os jurados, 5 homens, 2 mulheres, que eles começaram a se convencer de que o senhor tinha razão? Particularmente, eu gostaria de dizer que eu nunca tive dúvida da responsabilidade e da condenação do Gil Rugai. Agora, conforme as provas foram sendo produzidas, as testemunhas entravam, saíam, eram sabatinadas, eu não tinha dúvida nenhuma de que os jurados estavam cada vez mais se convencendo a respeito à atividade da defesa, mas ali não tinha como ser Gil Rugai absolvido. Eu acabei de falar com alguns dos advogados, inclusive a gente está revendo imagens do instante em que Gil Rugai deixava aqui o tribunal, e um deles, que acabou de passar por aqui no nosso link, inclusive lhe cumprimentou, ele disse que vai apresentar o recurso e que vai considerar inclusive a possibilidade de anulação do julgamento. Eu quero que daqui a pouco o senhor fale disso. Antes, Ana Paula Padrão tem uma pergunta para o senhor. Promotor, boa noite, muito obrigada por estar conosco aqui hoje e parabéns pela sua atuação. Eu gostaria de perguntar o seguinte, eu conheço as leis, eu acho que quem está em casa nos ouvindo conhece um pouco das leis brasileiras também, mas pelo amor de Deus, 2 mortes, matar o próprio pai, sair como se nada tivesse acontecendo, quer dizer, amanhã a gente pode encontrar esse sujeito na rua, não é pré-julgamento, ele agora está efetivamente condenado. Vai ficar na cadeia o quê? 4 anos, 5 anos? Se ficar 6 anos? A gente não pode fazer mais nada a não ser isso? Lamentar. A única coisa que nós podemos fazer é lamentar, porque essa é a realidade que nós temos que enfrentar, porque a nossa legislação é isso, é uma legislação que, se comparada com de outros países sérios, ela toma lavada. Aqui no Brasil, por exemplo, uma pessoa que mata o pai e a mãe é julgada depois de 5 dias, depois de 9 anos de processo, consegue-se a condenação de 34 anos. Essa pessoa sai pela mesma porta que entrou, como se nada tivesse acontecido, vai amanhã tomar café. Vai tomar café na padaria com outras pessoas, vai encontrar com pessoas que pagam seus impostos, vai encontrar com pessoas que nunca praticaram o crime e a gente fica olhando isso sem entender. Eu, como professor, às vezes eu tenho dificuldade de ensinar para os meus alunos, agora imagina o cidadão que está assistindo esse tipo de reportagem, fala, poxa, mas a pessoa matou, o pai matou, foi condenado e sai. Mas é essa a realidade do nosso país, infelizmente. A gente precisa desencadear um intenso debate para que a gente possa saber o que nós queremos, que tipo de justiça criminal a gente quer, porque essa que está agora implantada, ela é ridícula. Lembrando que o julgamento foi adiado 2 vezes, né? Por 2 oportunidades ele não foi julgado. Ana? Doutor Rogério Zagallo, Celso Freitas, o senhor ficou impressionado, o senhor disse aí, deu depoimento que ficou impressionado com o comportamento, com o olhar do Gil Rugai durante a audiência?
Em 20 anos de carreira, eu já tive a oportunidade de fazer acusação em mais de 1.200 julgamentos, dos mais perigosos, homicidas. Isso nunca intimidou, só que em todas essas pessoas que eu olhava, eu cruzava os olhares, essas pessoas sentiam o peso da lei, sentiam o peso da justiça, e elas abaixavam os olhos e sentiam esse tipo de realidade. No julgamento de hoje, durante esses 5 dias, eu percebi que o Gil Rugai não tem essa sensação. Sequer no momento da sentença, né, em que descobriu que foi condenado a 33, quase 34 anos de prisão. É impressionante a postura da pessoa quando soube que foi condenado a 34 anos, não moveu um músculo. E ao longo desses 5 dias, várias pessoas me avisaram e eu percebi isso. Ele olhava com aquele olhar intimidando, aquele olhar realmente desafiador. É um olhar que um homicida normal, um homicida por mais cruel que ele seja, não tem. Eu acabei de dizer aqui que eu ando em um carro com o mais perigoso membro do PCC, mas eu não ando num carro com o Gil Rugai. Nós mostramos isso agora há pouco numa das nossas reportagens. Promotor, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Agora o senhor vai descansar. Obrigado por falar conosco. Lembrando que a defesa tem 10 dias para apresentar o recurso ao Tribunal de Justiça, recurso, apelação a essa condenação. Isso pode seguir, inclusive, para o Supremo Tribunal Federal, ou seja, os recursos permanecem. Nós voltamos daqui a pouco com outras informações aqui do Tribunal do Júri, onde ocorreu o julgamento de Gil Rugai. Ana, Celso.